Cozinhar é uma arte, é a expressão de uma cultura, marca a identidade de um povo e também a memória afetiva. Sim, são muitas histórias vividas entre panelas e temperos. Para bater um papo sobre comida, literatura e curiosidades desse universo gastronômico, o Opinião Livre recebe o pesquisador da história da culinária, Breno Lerner. Muito obrigada pela sua presença, Breno. Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu nunca conversei com um pesquisador de culinária. Geralmente a pessoa ela vai lá e cozinha, mas agora um pesquisador. Por que você é um pesquisador? Para te falar a verdade, eu também nunca conversei com um. Eu conheço bem poucos. É curiosidade. Em algum momento, eu fui picado pelo bichinho da curiosidade. A minha família tem tradições judaicas. Como a comida é muito importante no judaísmo, ela faz parte dos rituais e das festas, faz parte também você aprender. E eu tive uma sorte muito grande, porque eu tive meus 4 avós até o ano que eu casei. Então eu privilégio, pude, né? É um privilégio único. Porque eu pude conviver com os meus avós enquanto adulto. Sim. Que é uma convivência completamente diferente. É verdade. E eu aprendi a cozinhar, assim como aprendi o hebraico e a Bíblia, com a minha avó materna. Com eles. E eu passava muito tempo na cozinha e às tantas me dou conta de que tudo aquilo que ela trouxe lá da terra dela, minha avó é da Palestina, ia se perder, porque minha mãe e minhas tias não se interessaram por aquilo. E eu comecei a notar. Olha que coisa maravilhosa. Só que as receitas da minha avó eram orais. Então, falando em Yiddish, era abissele, astikale, que é um pouquinho, um pedacinho. Não eram gramas e xícaras. Então, eu ia fazer junto com ela, ela dizia abissele, eu disse, para aí. Ela me dava o abissele, eu media. O pouquinho. Transformava isso em grama. E assim fui fazendo as receitas da minha avó. Aliás, o meu primeiro livro de culinária judaica são exatamente as receitas da minha avó. Aliás, vamos falar, você publicou os seus 2 livros sobre a cozinha judaica e o terceiro livro, Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha, de 2011, chegou a ganhar o prêmio francês Gourmand Cookbook Awards em 2012. É isso? É isso mesmo. Eu tenho muito orgulho do Ganso. Foi a primeira e única vez que um livro brasileiro foi premiado nessa categoria. Olha, que bacana! Esse prêmio é uma espécie de Oscar na literatura de gastronomia e eu tenho um orgulho enorme disso. O Ganso Marisco são histórias, são contos. São 37 contos da culinária que contam desde a última refeição do Titanic, ao maior banquete da face da Terra, da história humana. Isso, agora eu estou falando com o pesquisador. E por aí vai. Mas o fato é que, a partir do ponto que eu fui pegar as receitas da minha avó, e uma receita tinha, sei lá, tomate, eu dizia, meu Deus, o tomate saiu do México. Como é que ele chegou na Palestina? Né? E aí eu entrei nesse mundo e nunca mais consegui. Isso é um vício. Não há droga, legal ou ilegal, que te vicie tanto quanto a curiosidade. Olha que coisa linda, é verdade. E nunca mais parei. Nunca mais parei, virei um pesquisador eterno. O pessoal diz que eu sou chefe, que eu cozinho. Eu cozinho, é uma verdade. Consequência. Eu aprendi a cozinhar para poder ilustrar as histórias que eu conto. E primeiro você pesquisa a história? Exato. Então, primeiro você quer saber como é que o tomate chegou na Palestina. Para depois fazer a receita com tomate. Para depois fazer a receita com tomate. Do modo mexicano e do modo palestino. E do modo que todos os lugares que ele parou no meio do caminho. Né? E você conta isso? Eu conto e faço. Quer dizer, cozinhar para mim, ou apresentar a receita, por acaso eu até cozinho muito bem. Para falar a verdade, bem para chuchu. Né? Mas o que eu gosto é de contar a história. E contar a história daquele prato, Sim. contar a história desses alimentos. Sim. Né? Então, uma história interessante seria, sei lá, do Titanic.
A história do Titanic é fantástica, porque o micro-universo do Titanic encerra tanta coisa. No fundo, quando ele afunda, desculpe. Quando ele afunda, né? Quando está no fundo do mar. No dia 12 de abril, a era eduardiana da Europa e do mundo afunda junto com ele. Quer dizer, todo um modo de se comportar, todo um modo de interagir na civilização, que era o modo eduardiano, foi embora junto com o Titanic. Por quê? Ele é o marco final dessa era. É óbvio que não foi o fato dele afundar. Tá. Coincidiu. Mas, quando o Titanic afundou, Eduardo VII virou um rei. Ele, que era um príncipe gozadíssimo e aprontadorzíssimo, virou um rei sem graça. E o mundo eduardiano se desfez. E com isso se desfez, por exemplo, na gastronomia, toda uma forma de servir, toda uma forma de cozinhar, toda uma forma de apresentar esses alimentos. O Titanic talvez tenha sido o último grande dinossauro dessa era. Que apresentava de que forma? Do servir? Por exemplo, a última ceia do Titanic. Foram 17 pratos. 17 pratos? Você tinha hors d'oeuvre, entrada, depois a comida assada, aí você tinha um amuse-bouche, algo para limpar a boca, aí os grelhados, aí vinham as saladas e os legumes, sobremesa, café e conhaque e charutos, os homens na sala masculina e as senhoras na sala feminina. Era todo um jeito disso acontecer, completamente diferente, e receitas incríveis. Se servia uma sopa neste jantar, que o ingrediente principal era a vésiga. O que é isso? Não existe mais. A vésiga é o interior da espinha dorsal do esturjão. Nossa! Ele era usado como um espessante de sopa e dava um gostinho muito especial. Então eram especiarias, né? Imagine. Dizer, hoje a gente não tem esturjão nem para tirar o caviar dele mais, que dirá para tirar a vésiga. E fora isso, tem todo um mundo que circulou em volta do Titanic. Por exemplo, quando acharam alguns talheres do Titanic, a gente pôde constatar que o Titanic tinha uma cozinha kasher para judeus. Olha, específica. Porque os talheres estavam marcados com o símbolo de kasher. E aí você vai ver e diz, meu Deus do céu, é óbvio. Naquele período da história, quase 1 milhão de judeus saiu da Europa por Londres para ir para a América. Então é óbvio que lá nas terceira classe, porque naquela época os judeus mal e mal tinham dinheiro para viajar além do porão, tinha que ter cozinha kasher. E você vai aprendendo uma série de outras coisas a partir daí. Através da comida, do modo como cada povo se alimentava, dá para saber muito da história. É isso? Não vamos esquecer que a comida empurrou o homem. Né? Quer dizer, se o mundo é como é, se Cabral descobriu o Brasil, se a América foi descoberta e por aí vai, é porque eles estavam atrás de comida e especiarias. É verdade. Né? Então, do seu mais antigo primórdio, o homem andava atrás da comida. E tem um momento intermediário que é o fogo. Não eram os tesouros, era isso tesouro, também. Mas eles queriam a comida. O homem foi se preocupar com tesouros lá pelo século XI, XII. Até o século XI ele tinha que comer. Era comida. E não vamos esquecer que tem um período intermediário aí, que é o fogo. O homem descobriu o fogo muito cedo, mas ele domou o fogo muito tarde. O uso do fogo para cozinhar não tem mais do que 150 mil anos. E se você olhar um gráfico que mostra o tamanho do cérebro humano versus a descoberta do fogo, você vai ver o quê? O nosso cérebro, ele ocupa uma área de 5% do nosso corpo, mas consome 20% da nossa energia para funcionar. Ele precisa de muita energia. No momento que o homem comia cru, ele gastava uma energia violenta mastigando e digerindo.
Certo. No momento que o fogo cozinhou esse alimento e liberou essa energia, ela foi para o cérebro humano e o cérebro humano começou a crescer. Olha que interessante. E o homem pensa e raciocina com esse volume de cérebro que ele tem, graças ao fogo. E a alimentação que cada vez Exato. foi melhorando mais. Então, quando a gente ouve essas besteiras de não, temos que comida crua, né? Veja, eu não vou discutir se isso é bom ou ruim. Tá bom. A gente só não pode esquecer o que o fogo fez pela gente. E que é bom uma Que é comida bom. cozida é melhor para o cérebro. Você não ia ter cabeça para discernir se isso é bom ou ruim, não fosse o fogo. Aham. Né? Então, esse é um primeiro momento. Aí vem um segundo momento que o homem diz assim, chega, eu não vou mais correr atrás de animal, isso cansa muito. Né? Eu vou plantar uma plantinha e esperar ela crescer. No momento que ele fez isso, ele parou de andar. No momento que ele parou de andar, ele teve que criar uma infraestrutura para ele viver naquele lugar. Antigamente ele ia até o rio. Ele começou a se preocupar em como é que a água do rio viria até ele. Nasce a cidade. Tudo por quê? Porque ele parou de andar, ele deixou de ser caçador-recoletor e passou a ser agricultor. Certo. E aí vai indo. Então, gente, pode falar o que quiser dos tesouros, do ouro, da prata, do urânio, do que quiser. O homem correu e corre atrás de comida, até hoje. E não vive sem. E não vive sem. Ele pode até viver sem os tesouros, mas não vive sem. Não. E se ele estava atrás de tesouro, era para ter dinheiro para comprar comida. Com certeza, com certeza. E você conta muito isso nesse livro, principalmente no Ganso, que você tem vários, além do Titanic, outras histórias. Né? Não, e uma história mais louca que a outra. Não, sempre, eu quero que você conte para mim. Sempre ligada à comida. Eu vou fazer um rápido intervalo então e a gente continua, para você ter tempo para contar essa história então. Até já. Tá bom? Caro ouvinte, não saia daí que a gente volta já. Muito bem, ele já falou. A gente volta já já. Aí, galera, da próxima estrada é minha, hein? Quem sabe assim a gente chega mais rápido. Pra que a pressa? Tem que respeitar os limites de velocidade. Só ultrapasso com segurança e em locais permitidos. A pressa faz muita gente se acidentar. Tem que correr em campo. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Respeite a velocidade, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. O nosso Opinião Livre de hoje está conversando com um pesquisador da história da culinária, Breno Lerner. Agora, Breno, a sua ligação com esse mercado editorial antes, né? Porque você foi ligado ao mercado editorial. Foi antes da gastronomia ou a gastronomia veio primeiro? A gastronomia veio primeiro. Na verdade, eu comecei a cozinhar por uma causa muito prática. Eu primeiro via a minha avó cozinhando e achava aquilo interessantíssimo. Mas aí, meus pais resolveram que eu tinha que ser escoteiro. E lá fui eu ser escoteiro. Me falaram para eu ser, eu fui ser. E um dia a gente tinha o maldito acampamento. E era, claro, ou você montava a barraca ou você cozinhava. Me pareceu que cozinhar era mais fácil. Melhor. E assim começou a minha carreira. Né? E mais toda essa história que eu te contei da minha avó, que me levou a ser um pesquisador cozinheiro. Certo. Então, a cozinha começou antes. Aí eu tinha que ganhar a vida. Eu me formei em administração, trabalhei aqueles pulinhos que a gente dá quando sai da faculdade. Sim, até se encontrar, né? Até se encontrar. E aí fui parar na Editora Abril, onde eu fiquei 11 anos. Depois trabalhei na Globo e depois na Melhoramentos, onde eu fiquei 30 anos. Esses foram os 3 empregos da minha vida. E hoje você faz o que você mais gosta? E hoje eu faço o que eu mais gosto, que é pesquisar e cozinhar. E principalmente cozinhar para minha netinha, meu novo campo de pesquisa. Aí tem um outro prazer, né? Aí é muito especial. Agora a pergunta, já que é assim, quer dizer, das histórias que você já pesquisou sobre os pratos todos que você cria, né? Qual mais te fascinou e se você, ao cozinhar, conta essas histórias para sua neta? Eu conto. Algumas ainda não dá para contar. Por acaso, a que mais me fascinou seria um crime contar para minha netinha.
No cerco de Paris, em 1875, os alemães cercaram a cidade de uma tal forma que não entrava e não saía um grão de areia da cidade. Tudo que acontecia em Paris era por pombos-correio. Aliás, foi a primeira vez que se usou pombos-correio na guerra. E, óbvio, começou a acabar a comida. O pessoal não teve dúvida, porque aconteceu assim, acabou a comida para os humanos e acabou a comida para os animais. Isso é algo que nunca ninguém pensa, né? O que acontece nos zoológicos durante a guerra, as guerras? Acaba a comida. Eles não tiveram dúvida. Foram lá, mataram os bichinhos e comeram. Então tem cardápios dessa época. Houve um Réveillon num restaurante chamado Choron. O cardápio é um museu de terrores. É tromba de elefante, miúdos de urso, coisas assim. O que é época da fome, né? Você vê? Não, veja, você ter fome, ir lá matar um bicho e comer, difícil, mas compreensível. Agora, isso ir parar num restaurante e ser vendido como coisa de luxo numa ceia de Réveillon, indesculpável. É verdade. Né? Então essa história me impressionou muito. Essa ainda não vou... As minhas filhas têm uma queixa minha. Eu tenho 2 filhas hoje com mais de 30 anos, mas de pequenininhas, hoje elas contam que era um terror ir comigo. A gente viajava muito, ia nesses parques naturais e zoológicos, e eu não mostrava o bicho para elas, eu mostrava que era possível cozinhar com aquele bicho. Ai, e ela ficava imaginando aquele coelhinho lindo, aquele macaquinho, você falando da comida que podia ser feita com eles. 30 anos depois, elas vieram me contar que elas têm essa mágoa. Que trauma! Então, com a minha netinha, eu estou tomando cuidado. Agora, o que você acha desse boom que existe hoje em relação à culinária, né? Nunca se viu tantos programas de culinária. Todo mundo, todos os canais, e faz muito sucesso, por isso que tem tantos. O que você acha? São novos tempos, a cozinha está na moda? Olha, tudo é relativo. O livro, a imprensa, Gutenberg inventou a imprensa em 1500. Em 1550, 50 anos depois, o maior best-seller da Europa era um livro de cozinha. Então, isso não é de agora, só mudou a mídia. É claro, a gente criou uma série de reality shows, então o cara, além de cozinhar, é humilhado, é chacoalhado, pisam na cabeça dele. Aí a gente gosta, mas quem não gosta de ver os outros sofrerem? É uma delícia. Eu não gosto, não. Mais gostoso do que ver os outros sofrerem é só falar mal dos ausentes. Né? Então misturaram a culinária com isso tudo. Agora, a culinária é objeto de interesse desde que o homem é homem. É verdade. Né? É verdade. Tem histórias maravilhosas. Eu conto no meu livro dos haréns na Turquia, e de como as mulheres judaicas elas eram autorizadas a entrar no harém, porque os judeus eram o povo da Bíblia, o povo eleito. Então, os sultões permitiam que as mulheres judaicas entrassem nos haréns para conversar com as mulheres do harém. E a principal coisa que as mulheres do harém pediam para as mulheres judaicas era voltar para a cidade e trazer receitas. As mulheres judias, elas eram correios de receita entre o harém e a cidade. Olha. Então, esse interesse sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Sim. Agora, dessa forma massiva, que as novas mídias nos permitem. Né? Então, a gente tem programa de culinária de tudo. Eu, outro dia, vi um seriado aí num canal fechado de cozinha com maconha. Achei, aliás, divertidíssimo. Né? Mas você tem tudo. E está estourando, está estourando. Houve a glamorização do chefe. Né? O chefe hoje foi reconhecido. É glamorizado. Né? Não, ele é apenas glamorizado, ele não é reconhecido. Ele não é reconhecido. Os meninos saem da faculdade de gastronomia, todo mundo com canudo na mão, dizendo assim, eu sou o próximo Alex Atala. Tem uma referência, né? Não vai. Não está errado. Não é e não vai ser. Quem sabe? Não tem lugar, não cabe.
O buraco é pequeno demais. Tem pouco espaço. Olha, você como eu gosta de ir em restaurante. Nós vamos muito a restaurante. O chefe do restaurante que você vai, que te cobra R$150 por cabeça, não está ganhando mais de 6 a 8 mil reais. É isso que esses meninos vão ser. Então, a gente pode dizer então que a culinária, apesar de estar praticamente em todos os canais, apesar de ser valorizada, o profissional ainda precisa ser mais valorizado. A gente vou pensar nisso, o professor tem que ser valorizado, várias profissões têm que ser valorizadas. Veja, antes do chefe, o professor, né? Óbvio, nem se discute. Então conta mais histórias, além daquela do Titanic, que eu achei maravilhosa, quais outras histórias? Olha, tem a história que dá o título ao livro, não por acaso ela dá título ao livro, O Ganso Marisco. O Ganso Marisco, ele tem um outro nome, esse é quase um apelido dele, o nome, na verdade, dele é Ganso da Face Branca. Ele é um ganso que vive bem no norte da Europa, no norte da Escócia, quase nas regiões árticas, e ele desce no verão para nidar. O que é? Para ter filho. Né? Então ele desce e ele forma um ninho naquela parte da Escócia que bate nos mares e são paredões de pedra. Lindo. E lá em cima tem árvores, ele forma um ninho. Ele já tem uma característica gozadíssima, que ele não pega comida para os filhos. Ah, é? O ganso? Os filhos descem da árvore e literalmente tem que pastar bichinhos na grama. Como ele fica muito tempo lá, entre acasalar, nidar, ter o filho e treinar o filho para sair voando, começou a surgir uma tradição de que esse ganso, na verdade, nascia numa concha que ficava pendurada na árvore, que um dia abria e ele saía voando. Por isso o apelido de Ganso Marisco, que a concha era como a de um marisco. Até aí é uma lenda. Só que, nessa época, nós estamos falando de 1100, 1200... Nossa, como você vai longe nas suas pesquisas. Os católicos, por questões religiosas, eles tinham abstinência de carne de até 150 dias por ano. Ficavam sem carne. Entre Semana Santa, sextas-feiras e tal. E aí alguém diz assim, bom, mas se ele é do mar, se ele é um marisco, a gente pode comer. Ai, meu Deus. Bom, e assim foi feito. Começaram a pegar os gansos. Até que, e é gozado porque essas histórias acontecem assim, e tem uma hora que o judeu paga o pato, sempre. Né? Aí alguém chegou assim e disse assim, bom, mas espera aí, se ele não é carne, se ele é do mar, não sei o que lá, os judeus não podem comer, porque os judeus não podem comer nada que venha do mar, a não ser peixes que tenham escamas e nadadeiras. Ah, é? Só que o ganso era a principal comida dos judeus, porque era muito fácil de criar. Sim. Bom, deu uma bagunça naquela Idade Média. Essa coisa chegou no Papa Gregório, como uma consulta, e chegou nos grão-rabinos, que tiveram que dar responsas. Porque você via padres e rabinos que juravam ter visto a concha pendurada na árvore, se abrir, o ganso sair de lá. Nossa. Eles juravam. Grandes historiadores, o pai da história inglesa, escreveu sobre o ganso marisco. Depois ficou provado que era tudo um blefão. Começa a contar muito e vira verdade, né? Só que essa história, entre ela aparecer e ela sumir, foram 300 anos. 300 anos acreditando nisso. Não, chegou a um concílio papal. O Papa teve que se manifestar sobre o assunto. Por causa do ganso marisco. Então, de novo, é aquela história de como uma coisinha da comida, olha a proporção que ela assume. Que tomou. Né? Valeu mesmo, valeu realmente o nome do livro. Você conseguiu reunir 14 histórias. São 37. 37 histórias. E nessas 37 histórias são todas pesquisas que vão lá atrás, né?
Para saber realmente a origem dos alimentos? Tem alguma coisa que você descobriu aí que te encantou, que te fascinou na descoberta? Tem duas. A primeira, aliás, é pauta para o meu próximo livro, que eu acredito que deva terminar de escrevê-lo em mais uns 35 anos, mais ou menos. Porque a impressão que eu tenho é que eu não vou terminar nunca. Que é a questão da perseguição aos judeus na Europa, né, da Inquisição e a comida. A Inquisição, ela foi o único período da história humana em que um cara podia ser morto pelo que ele comeu ou pelo que ele deixou de comer. É simples. Os inquisidores eram instruídos, diziam, eu acho que ela é judia. Faz o seguinte, vai lá e oferece porco para ela. Se ela aceitar ou recusar. Né? Ou sobe na torre da igreja na sexta-feira e vê de onde sai fumaça à noite. E depois no sábado, porque os judeus não podem acender fogo no sábado. E por aí vai. Iam matando. Olha, eu consegui uma autorização da Torre do Tombo para poder consultar os autos de fé, né, que eram, eram o julgamento, o registro do julgamento. Eu consultei mais de 200 autos de fé. 70% deles, em algum momento, falavam de comida. A comida era usada para denunciar. Olha que espetáculo isso. Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito. Eu estou pesquisando mais a fundo. Eu preciso voltar à Torre do Tombo para pesquisar um pouco mais. Nós tivemos 2 visitas da Inquisição no Brasil. Houve prisões, houve denúncias, houve uma sujeirada, principalmente na Bahia, que era o seguinte, os judeus eram os grandes plantadores de cacau. E essas plantações, elas ficavam no interior. Então o fulano tinha a fazenda dele de cacau, para onde ele ia com a mulher, as filhas, a mulher levava o piano, tocava Schubert, tocava Chopin lá. Só que ele tinha que vir para Ilhéus para negociar o cacau. E normalmente ele tinha uma casa em Ilhéus, porque o negócio entre negociar e embarcar o cacau eram meses. Sim. E nessa casa, normalmente, ele tinha uma auxiliar que o auxiliava das mais diversas formas. Né? Inclusive na ausência da mulher. Pois essas fulanas não denunciaram as mulheres. A amante denunciou a esposa para a Inquisição. É um período grande de pesquisa que envolve, né? Quer dizer, quanta história. É absurdo. A outra história que eu não vou morrer antes de comprovar isso. Quer dizer, a minha sorte é que se demorar para comprovar, eu vou demorar para morrer. Não. Né? Fala que a gente está terminando o programa, eu quero saber. Assim, quem levou o tomate para a Itália? Eu e um monte de outros pesquisadores, gente com muito mais cancha, muito mais fama e muito mais tempo do que eu, como a Joan Nathan e outros, dizem que os judeus levaram o tomate para a Itália, da Espanha, na expulsão de 1497. Enquanto eu não terminar de pesquisar isso, eu não morro. E agora você pode terminar o programa. E o tomate começou aonde só? O tomate sai do México. Do México. Vai para a Espanha. Da Espanha ele se espalha pelo mundo, chega em Portugal e aí ele vem para o Brasil. O tomate dá uma volta enorme para chegar no Brasil. Mas no próximo programa você volta para contar como é que ele chegou na Itália. Tá feito. Tá bom? Combinado. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Obrigado a vocês pelo convite. Eu tive muito prazer. Parabéns. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Todo mundo deve ficar atento.
Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.